Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu, com muita alegria, quero saudar a todos os alunos, a todos os nossos irmãos, professores, a todos que carinhosamente estão aqui comigo nesse vídeo. Hoje eu quero, com muita alegria, comentar essa lição de número 2, que agora, domingo, dia 10 de abril, nós vamos aqui nos deparar com uma importante lição muito maravilhosa. Então, é a lição de número 2 desse segundo trimestre, que está uma bênção. Dessa feita falaremos sobre sal da terra, luz do mundo. Então, quero trazer um breve comentário, porque eu estava lendo, analisando e, de fato, vi que nós estamos diante de uma aula muito boa, maravilhosa mesmo. Porque os irmãos sabem que hoje vivemos em dias difíceis, os dias derradeiros da igreja, né? E nós temos assim percebido muitas mesclagens, muitas pessoas que parece que é, mas não é, parece que tem, mas não tem. Existe uma descaracterização, né, por parte de movimentos que talvez estão perdendo essa essência, essa identidade, né? E aí tem causado muitos escândalos. E Jesus disse que teria muitos escândalos, né? Mas milhares de alunos agora domingo vão estar diante de uma lição que eu acredito que vai ajudar muitos, né? Muitos irmãos que muitas vezes se questionam por que aquela pessoa fez isso, é assim e faz isso. Existem muitas incongruências daquilo que falam e daquilo que fazem. Tem pessoas que falam muito bem, que pregam muito bem, que cantam muito bem, mas o seu testemunho não condiz com nada disso, né? Não condiz, aí trazem muitos escândalos, né? Então, uma lição muito boa. Eu vou ser bem objetivo no meu comentário dela, até mesmo para o vídeo não ficar muito longo e você não se tornar cansativo, né? Visto que também cada irmão já está afiado para domingo agora, então nós queremos só somar em algum aspecto. Bom, meus irmãos, a lição quando fala de sal da terra e luz do mundo, por exemplo, Mateus 5, verso 13 e 14, que é o texto áureo, ele diz assim, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A primeira coisa que eu já vejo de imediato e quero meditar, é que Jesus está deixando bem claro que nós temos essência, que nós temos uma característica. Ele diz, vós sois sal, vós sois luz. Então ele coloca em nós. Na lição passada nós estudamos sobre os súditos do reino, né? A lição passada, a lição de número 1, ela foi falada sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E ali, quem estudou e teve, sabe que foi falado sobre os súditos do reino. Interessante que se somos súditos de um reino, é porque esse reino tem um rei, e esse rei tem as suas regras, as suas ordenanças, o seu parecer, a sua conduta, a sua ética, para ser seguida pelos seus súditos. Ou seja, nós somos diferentes, sim, nesses aspectos com relação ao reino das trevas, ao reino do mundo, né? Então, nós somos súditos do reino, nós temos essência, nós temos características, porque Jesus diz que nós somos. Você é o que Jesus disse que você é, ou seja, você é sal, você é luz. Então, nós vamos na lição, a lição vai, na verdade, se desenrolar nesse sentido, dando a importância e fazendo-nos entender a importância do que é ser sal, do que é ser luz. Mas nós também vamos ver aqui, dentre outras coisas, que quando é que eu não sou sal? Quando é que eu não estou cumprindo a minha função de luz, né? Então, é muito bom nós pensar assim, meus irmãos, porque uma das coisas lamentáveis no nosso meio, vamos assim colocar, quando alguém não tem
essa moderação, né? Existem pessoas que facilmente caem nos extremismos, né? No radicalismo, né? E até, com base até na própria lição, nós podemos ver, né, em relação ao sal, né? O sal demais, né? O sal ele está para dar sabor, o sal ele está para sair do saleiro, o sal não é para ficar no saleiro, é sal da terra, né? E Jesus deixa bem claro, vós sois sal, da onde? Da terra, vós sois luz, da onde? Do mundo, né? Então nós temos que entender que, será que, quando que eu deixo de ser sal? Eu não posso descumprir do chamado de Deus para a minha vida de ser sal, de saborear, de temperar um mundo que está podre, de conservar, né, um mundo que está em podridão, né? A igreja está para fazer essa função, né? Mas entendendo sempre e atentando e cuidando e se alertando para que eu não venha perder essa função de dar sabor, essa função de temperar, essa função de fazer a diferença, né? Então nós temos identidade, nós temos uma função, nós somos sal. Essa é a nossa identidade, mas nós temos uma função como sal. Nossa função como sal é saborear, é temperar. Está na lição, você vai ver no tópico primeiro, né? Mas eu atento, então, para esse sentido de não sermos pisados pelos homens. E quando nós somos pisados pelos homens? Quando nós nos tornamos insípidos, quando nós não damos sabor, quando nós perdemos as nossas propriedades. Isso é muito interessante. E quando você vai pesquisar sobre essa questão no contexto de Jesus ali, você vai encontrar que aquele sal que era tirado do Mar Morto, o Mar Morto que tem uma quantidade enorme de sal, 10 vezes a mais do que o mar comum, e tem, inclusive, não há vida por conta dessa quantidade de sal demais, né? Ali, a não ser bactérias, algumas bactérias que conseguem sobreviver, mas não há vidas. Nós vamos entender que esse sal, muitas das vezes, ele perdia a sua propriedade e ficava sem condições de uso. E o que era feito com ele? Era guardado no templo para que quando chegasse o inverno, e com a chuva, né, e molhava o pátio para que não houvesse quedas, ele era esparramado para que desse uma certa aderência, assim, né? E aí as pessoas não sofressem queda e era pisado pelos homens. Ele saía daquele patamar de sabor, de temperada, sem importância, para esse nível de ser pisado pelos homens. Então, quando nós estudamos uma lição como essa, falando sobre sal, nós temos sempre que se perguntar, nós estamos agindo como sal ou nós estamos sem a propriedade do sal, sem exercer a função do sal, né? Então, sal que não preserva, sal que não conserva, ele também é irrelevante. Perde a sua importância. Não faz diferença nenhuma. O sal que faz diferença é o sal que tempera. O sal ou o crente que não faz diferença. Aí nós podemos aqui analisar todos os contextos da nossa vida, no trabalho, na faculdade, na igreja, na vizinhança, na família. Se nós não causamos, não fazemos essa diferença, ou se nós estamos sem a propriedade que dá sabor, então nós somos uma igreja, se tornamos uma igreja, um crente, uma pessoa irrelevante, que não faz diferença. Nós não fazemos diferença alguma, né? Então é importante nós pensarmos sobre isso. O que mais sobre o sal? Sal, então, ele dá sabor, ele conserva, ele produz também sede. O sal produz sede. Importante pensar nisso, né? Será que nós estamos, como sal, produzindo sede nas pessoas? Sede do Evangelho, sede da vida
de consagração, do amor pelas Escrituras, do zelo, da santidade? O que nós produzimos nas pessoas? Quais são as influências que nós estamos passando para as demais pessoas? Então, eu fico assim nessa tecla porque facilmente nós estamos sempre olhando para o outro lado, do bom testemunho, que de fato é importante. As pessoas que, nem eu falei no início, pessoas que dizem algo e fazem outro, dão um mau testemunho, não vivem como sal, né? Mas nós, olhando para nós mesmos, também temos que nos perguntar o que nós estamos causando, ou qual a relevância que nós estamos fazendo na sociedade que nós vivemos, no bairro que nós moramos, na igreja que congregamos, na empresa que trabalhamos. Então, isso é, digamos assim, uma análise que faz cada um no seu particular. Produzir sede nas pessoas, né? E eu coloco também que antes de ser luz, nós precisamos ser sal. Eu acho que essas duas conexões que Jesus faz, ela é perfeita. Sal da terra, luz do mundo. Então ele diz que se o sal se tornar insípido, ele para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. E em relação à luz, ele diz que a luz que estiver fora do seu contexto, não estiver no seu lugar que ela deveria estar, também ela se torna irrelevante. Né? Ela se torna irrelevante. É coisa maravilhosa, aqui nós podemos tirar muitas lições, né? Jesus nos chamou para sermos luz do mundo, um mundo que está em trevas. Jesus nos chamou para ser sal da terra e não sal do saleiro, não é verdade? Mas sal da terra. E também nos chamou para ser luz do mundo, e não uma luz que fica debaixo de uma vasilha, né? Que é a linguagem bíblica. Debaixo de uma vasilha, ela tem que estar num lugar estratégico, no velador, né? Então, sendo luz, brilhar em todos os lugares que nós passarmos, né? Alumiando esse mundo que está em trevas. Mas eu coloco que, para isso acontecer, eu até acho que, propositalmente, ao meu ver, Jesus fala primeiro que nós devemos ser sal. Depois ele fala que nós devemos ser luz. Porque sal vai falar muito da nossa essência, do nosso caráter como cristão. Caráter do cristão, que ele advém do caráter de Deus, o caráter de Cristo. É totalmente diferente. Um homem que não tem Cristo, o seu caráter é comprometido com o pecado, com a maldade. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, e agora esse caráter, ele tem uma essência maravilhosa, e por fim, com isso ele vai produzir, ele vai ser luz, né? Ele vai ser luz. Você sabe que a luz, nos tempos bíblicos, para ela ter uma lamparina para produzir luz, ela precisava ter o seu pavio mergulhado no azeite para que a luz viesse. Então é rico o significado que nós temos aqui. Ou seja, que nós também, para produzirmos luz, temos que ter essa essência, ter azeite, sermos sal, termos caráter cristão, sermos de fato homens e mulheres de Deus em todos os lugares, né, que nós passamos, né? Então o sal, o azeite, como eu citei, ele remete-nos ao caráter cristão, e aí leva-nos para os frutos do Espírito, que é a comprovação de quem somos, né? A nossa vida de santidade, de santificação, mostra de fato de quem realmente nós somos, né? Glória a Deus por isso. Muito bem, no tópico de número 1, então, ele vai falar sobre o sal que conserva e tempera. No tópico de número 2, a luz que alumia lugares em trevas, cristão como luz, né? Nessa lição, nós vamos, assim, entender
de forma mais clara que, meus irmãos, existe hoje todo tipo de gente, de pessoas, né, que se insere, se infiltram no nosso meio, dizendo portar uma luz, mas você sabe que a luz, ela não tem, a luz que Jesus fala aqui não é uma luz própria, né? A luz que advém do próprio Cristo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz assim, vocês também devem ser luz do mundo. A nossa luz, ela vem de Cristo. Então, se eu não tenho essa conexão com Ele, se eu não estou ligado em Cristo, eu produzirei uma luz estranha, uma luz fraca, uma luz sem expressão. Luz do mundo significa você estar nos lugares de trevas, né? Onde há a necessidade dela, eu estar nesses lugares ali, né? No tópico de número, no item do 3, do tópico 2, luz em lugares de trevas, eu estou fazendo um comentário bem assim, por alto, né? E o tópico de número 3, discípulos que influenciam, sendo sal, sendo luz. Então, se nós não temos nenhuma influência, se a nossa vida é de cristão e de luz e de sal, não produzir nada disso, não ter nenhuma influência no contexto na qual nós vivemos, é um grande alerta para nós, para mim, para você. Na verdade, cada um vai se autoexaminar, fazer um autoexame de si próprio e ver como é que estão as propriedades do sal, que nós já conversamos e falamos sobre isso. Mas a Bíblia é muito categórica em dizer que nós fomos chamados para realmente reluzir, né? Filipenses 2:15 fala que nós somos, como o apóstolo Paulo disse, nós somos como astros no mundo, né? E ainda, inclusive aqui no nosso texto bíblico, na leitura bíblica em classe, no versículo de número 16, ele fala assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais nos céus. Então, as nossas boas obras como cristãos, que vêm dessa essência, dessa vida de santificação, na presença de Deus, ela tem que ser vista pelos homens. Os homens têm que olhar em nós e ver boas obras. Eles têm que enxergar isso, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, aqui não se trata de um exibicionismo, não se trata de uma tocação de trombeta, como é o caso daqueles que Jesus repreendeu os fariseus, que faziam isso para ser vistos pelos homens, a fim de ter louvores dos homens. Então você percebe a diferença? Jesus condena eles porque eles queriam receber os galardões dos homens, o louvor dos homens. Mas Jesus diz para nós fazer essas boas obras perante os homens, para que as vossas obras glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então vai muito da essência e do caráter de cada um. Nós temos que fazer boas obras, mas desde que essas boas obras tenham um único objetivo de glorificar o Pai que está nos céus. Então, duas realidades para se analisar. Tem pessoas que falam, não vou fazer nada disso porque eu não quero me expor, vão nessa justificativa, né? Eu não quero ser um fariseu do século XXI, e nisso ele então se bota a sua luz e guarda a sua luz e tira ela do lugar estratégico. Quando bem na verdade, a nossa conduta é praticar boas obras para que sim os homens vejam, a fim de que glorifique o vosso Pai que está no céu. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, nesse sentido, nesse aspecto, nós devemos sim fazer boas obras. Então, vai da essência de cada um, né?
E no grande tribunal de Cristo, nós veremos ali que haverá um julgamento, não é isso? Das obras, do que nós fizemos, com qual a essência, qual a identidade, qual foi a intenção real naquela obra que nós fazemos. Se ela não foi para glorificar a Deus, será queimada e não receberá galardão. Mas se foi para a glória de Deus, para a glorificação do vosso Pai que está nos céus, seremos devidamente recompensados. Meus amados irmãos, então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que dê uma aula muito abençoada e que nós possamos ser edificados e abençoados e possamos aqui sermos esse sal e essa luz no mundo de hoje que tanto, cada vez mais está mergulhado na podridão do pecado e das densas trevas, né? Glórias a Deus. Mas, aqui na conclusão diz assim, eu sublinhei aqui para comentar, mas também, pastor comentarista, pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus de Tirirical, né? Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho o evangelho não será levado a sério entre os homens. Então, muita gente, como eu disse, tem causado esses escândalos e muitas pessoas hoje têm dificuldade porque alguém está escandalizando. E aí entra uma severa exortação do próprio Jesus, né? Que ai daquele que causar escândalo. Ainda que o escândalo inevitavelmente vai aparecer aqui e ali, mas ai daquele que causar o escândalo, né? Era melhor que se pendurasse em uma pedra, se lançasse ao mar, do que na verdade, causar escândalos às pessoas na sua simplicidade, que estão tentando servir a Deus com sinceridade e alguém acaba matando isso. Muito perigoso, né? Temos que cuidar muito com isso. O demais, Deus abençoe os irmãos, que tenham todos uma boa aula, muito proveitosa para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Prazer muito grande tê-lo comigo até esse momento, no nome de Jesus. Deus abençoe.